Então, pessoal, boa tarde. Vamos assim entender um pouco sobre a questão da eleição e a respeito do mandato do ex-presidente Lula, caso ele venha a ser eleito, e a diferença de hoje para 2002. É só você fazer uma análise nos, no ano de 2002 e para o ano de 2022. No ano de 2002, quando o Lula ele ganhou a eleição dele como presidente, você tinha ali uma Câmara e um Senado que estava recebendo ali o presidente Lula com o seu primeiro mandato. É lógico que Lula não podia sair ali soltando todas as suas cartas da manga e dando uma de ditador e ditando as regras lá juntamente contra o legislativo. Enfim, então você tem um controle ali do legislativo mais centralizado, mais firme. Mesmo assim, o presidente Lula, o então ex-condenado e etc., aconteceu todo aquele esquema de corrupção do Mensalão em 2006, qual ele foi duramente prejudicado, mas depois, não sei o que aconteceu, que ele conseguiu se reeleger. Enfim, mas foi um escândalo bem complicado. Você pode observar que aqui no governo Bolsonaro você não vê um escândalo a nível desse que aconteceu em 2006. Mesmo assim, o Lula ele consegue comprar os caras. Dentro daquele ano lá, ele já conseguiu comprar os caras. Em 2006, conseguiu fazer todo aquele problemão ali e corromper uma parte do legislativo e do Senado que votava favorável a ele. E aí o que o Lula faz? Ele sai agora tendo as oportunidades de indicar ministro para o Supremo. Então ele mapeia ali todo o território e ele justamente indica ministro para o Supremo de acordo com o seu pensar, de acordo com a sua forma de agir. Então ele sabia que uma hora ou outra esses ministros que ele indicasse para o Supremo ia servir a ele, de uma forma ou de outra. E você pode observar que o resultado está aí, para todo mundo ver. Agora vamos fazer uma comparação de 2022. Então você fez em 2022, você tem um Senado e você tem um Legislativo, a Câmara, entendeu? Que aparentemente muitas pessoas acham que Lula não vai comprar aqueles deputados. Se você faz uma análise, grande parte daqueles deputados que estão lá, tem uma boa quantidade de parte deles que ainda são dos antigos. E tem um pensar ideológico, entendeu? Que talvez isso pode também ajudar Lula a corromper os caras também. Entendeu? Então, já no Senado, você não pode falar a mesma coisa, mas também tem uma parte do Senado ali que é totalmente voltado a esquema de corrupção. Então, isso é um terreno que Lula vai explorar muito para poder ele se perpetuar no poder. Aí agora vamos lá na pior das situações contra um governo Lula, caso ele venha vencer. A Câmara e o Senado não falem a mesma língua que ele. O Lula irá governar através do Supremo. Ele vai baixar decreto, o Senado pode querer derrubar, mas o Supremo vai intervir na decisão do Senado. Ah, irmão, mas por que você está falando isso, que o Supremo vai fazer isso? Se o Supremo, ele, sem base nenhuma, ele manda prender um deputado com mandato, você acha que agora com esse Supremo, com Lula presidente lá, que é totalmente favorável ao Supremo, você acha que vai acontecer o quê? Não, mas nós temos deputado lá que vai brigar, que vai enfrentar o Lula. Meu irmão, não seja inocente, não seja cego para a realidade. A realidade é o seguinte: o presidente Lula e o PT, ele é corrupto. Eles têm o seu esquema, eles são muito poderosos. Deputado contra o governo Lula e senadores lá contra o governo Lula não vai significar nada para Lula. Isso não vai mudar absolutamente nada. Lula irá governar sem legislativo ou com legislativo. Por quê? Ele tem o Supremo, o judiciário todinho a favor dele. Nicolás Maduro, quando ele ganha na Venezuela, ele
está sem apoio do Legislativo e do Senado. Mas o que é que acontece com Maduro? Ele passa a governar através do Judiciário. E aí, o que é que acontece? Eles acabam com o Legislativo e hoje nós estamos vendo na Venezuela um regime totalitário, entendeu? Ah, mas no Brasil não vai acontecer. O problema de muitos brasileiros, não são todos, é que eles gostam de pagar para ver, entendeu? Então, se caso o Lula ganhe, eles vão ver justamente isso. Porque é aquela conversa de que no Brasil não vai acontecer e de que Lula não vai acontecer. Gente, acorda pra vida. Lula, ele não é santo. O que Lula defende tá na cara que ele quer implantar um regime totalitário no Brasil. Outro problema. As imprensas que se levantar contra e falar alguma coisa contra o governo, vai ser tudo fechado. Vai ser tudo impedido de falar. Porque o Lula tem um judiciário para poder soltar a ordem e os caras são obrigados a cumprir. Ou cumpre ou vai preso. Então, quem que vai querer ser preso? Então é melhor você falar pouco, estar com liberdade para sair, entrar para dentro de casa, de que você falar um pouquinho a mais e você perder sua liberdade juntamente e se separar de sua família, porque o caminho vai ser a cadeia, entendeu? Outro problema, a mídia também não vai poder ficar reclamando quando Lula sair soltando todo mundo, esses presos, as criminalidades começar a aumentar, entendeu? Porque Lula já fez um terreno, desde quando ele ganha lá em 2002, e no governo da Dilma, ele já preparou o terreno para isso, entendeu? O terreno que Lula prepara para poder ele tentar chegar no poder pela terceira vez, é desde lá de 2002. Então, mas Lula não pensa em ninguém. Nenhum candidato a presidente da República, pelo menos que eu conheço, gostou tanto do poder igual Lula. Ou seja, ele sempre quis ter a cadeira permanente lá, entendeu? E ele quer morrer naquela cadeira, entendeu? Ou como um herói, ou como um fracasso. Mas ele quer morrer lá, naquela cadeira.